Boa noite a todos e a todas. Invoco a proteção divina e conformidade com a lei orgânica municipal do Ministério desta Casa de Leis, reúne-se a Câmara Municipal de Florestal, Santa Catarina, a realização da sua 24ª sessão ordinária de ordenação. Peço ao senhor primeiro secretário, Sérgio Miranda Reis, que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Encontra-se presente a vereadora Regina Neves de Almeida, o vereador Aníbal Batista da Silva, o vereador Gilmar Mazar Castro, o nosso presidente de Câmara dessa casa, José Antônio Moraes, o vereador José Soares Peixoto, Zezão, o vereador Marcelo Rodrigues, o vereador Santo Calegari, seu Santinho, este primeiro secretário, Sérgio Gandarizo, e o nosso vice-presidente, meu amigo, Silvio Jorge de Oliveira. Encontram-se todos os vereadores, encontram-se presentes, senhor presidente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Sérgio Miranda Reis que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Consequências por deixar o Senhor. Naquele dia 2 cidades serão abandonadas, como as cidades despovoadas dos amorreus e dos heveus, abandonadas no tempo da invasão dos israelitas. Elas ficarão desabitadas, porque esqueceste o Deus que te salva, e não te lembraste de tua fortaleza. Tu te esforçarás em vão para plantar jardins de Adonis e neles semear plantas exóticas. No dia em que plantares, tu os verá crescer, e numa bela manhã tua planta dará flores, porém a colheita será nula no dia do infortúnio, e o mal será irremediável. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Florestal, do Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 19 horas, em conformidade com a lei orgânica do município e o regimento interno dessa Casa de Leis, reuniu-se a Câmara Municipal de Florestal, do Estado do Paraná, sob a presidência do vereador José Antônio Moraes. Na ocasião, constatou-se a presença do presidente e os seguintes vereadores: a Regina Neves de Almeida, Aníbal Batista da Silva, Gilmar Mazar Castro, José Soares Peixoto, Marcelo Rodrigues, Santo Calegari, Sérgio Gandarizo e Silvio Jorge de Oliveira. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura de um texto bíblico feito pela vereadora Regina Neves de Almeida. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que logo após foi submetida à apreciação dos nobres vereadores e aprovada por unanimidade. Expediente do dia: convites. Pastoral da Criança, convite para participar da missa em ação de graça pela inauguração do Museu da Pastoral da Criança em Florestópolis. Poder Executivo, ofício número 224/2019, convite para participar de audiências públicas em atendimento às exigências contidas na Instrução Normativa número 149/2019 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Expediente do Legislativo: as indicações número 37 e 38 de 2019, projeto de lei número 12/2019, autoria da vereadora Regina Neves de Almeida. Súmula: altera a lei municipal número 1452/2017, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do canil municipal e sobre a esterilização gratuita de caninos com função de saúde pública, e institui sua prática como método oficial de controle populacional e de zoonose da outras providências. Expediente do Executivo: projeto de lei número 027/2019. Súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, Sociedade Anônima, projeto de lei número 030/2019. Súmula: cria e regulamenta o programa Pomar da Família no âmbito do município de Florestópolis. Após leitura, as proposições foram encaminhadas para a das comissões permanentes para análise e que exararem os pareceres. Palavra livre, fez uso da palavra o vereador Silvio Jorge de Oliveira, cumprimentou os presentes, comentou o assunto sobre suas indicações, solicitando a aprovação do PDD.
e a possibilidade de compensação do pagamento através de precatórios do bem levados a leilão pelo município. Com a palavra, o vereador Marcelo Rodrigues cumprimentou os presentes, parabenizou os colegas e disse pela matéria apresentada quanto ao projeto de abertura de crédito de R$1 milhão para a pavimentação. Se colocou favorável, porém cobrou e criticou o governo do Estado, que até o momento não liberou recursos para Florestópolis. Fazendo uso da palavra, o vereador Gilmar Mazar Castro cumprimentou os presentes, disse que esteve no loteamento Letícia Sampaio, juntamente com o vereador Aníbal Batista, citou que notaram algumas irregularidades no loteamento, no entanto, foi liberado pelo município. Quanto à abertura de crédito, disse que é importante, visto que os moradores da Rua das Camélias há muito tempo anseiam pela pavimentação daquela via pública. Porém, o correto seria que esta obra fosse realizada com recurso livre, como de emendas ou a fundo perdido. Usou a palavra o vereador Aníbal Batista da Silva após cumprimentar os presentes, parabenizou o vereador Marcelo Rodrigues pelos comentários sobre o governo que realmente está deixando a desejar em sua administração. Com relação ao loteamento Letícia Sampaio, disse que realmente pode ver algumas irregularidades, cobrou do executivo que tome providência a respeito. Citou ainda que o ex-prefeito baixou um decreto favorecendo a loteadora que ficou isenta de algumas responsabilidades de infraestrutura no loteamento. Usando a palavra, a vereadora Megilda Neves de Almeida cumprimentou os presentes, comentou sobre a questão de empréstimo, no valor de R$1 milhão, disse que acredita que o município tem condições para tal. Prosseguindo, discorreu o assunto sobre o seu projeto de lei que propõe a alteração da lei nº 1453/2017 e dispõe sobre o canil municipal, na qual sugere alterações que estabeleçam regras quanto à questão de castração de animais. Finalizando, disse que os vereadores desta Casa de Lei têm sim exercido o seu papel de fiscalizar, porém, na maioria das situações, a decisão final é do Executivo. Fez uso da palavra o vereador Sérgio Candarres, cumprimentou os presentes, disse que o vereador Marcelo Rodrigues foi pontual quanto às críticas ao governador, que, pelo que se vê, ainda não assumiu o cargo e está fazendo uma péssima administração. Citou em especial as péssimas condições das rodovias do Estado, principalmente da nossa região. Prosseguindo, parabenizou a vereadora Megilda Neves de Almeida, que se manifestou total apoio contra a proposição que trata do assunto em defesa dos animais. Finalizando, parabenizou o vereador Gilmar Mazar Castro e Aníbal Batista pelo desempenho de suas funções. E quanto à questão das irregularidades do loteamento Letícia Sampaio, sugeriu que os colegas convocassem então o engenheiro do município para explicações quanto à liberação do loteamento. Usou a palavra o presidente desse legislativo, o vereador José Antônio de Moraes. Após os cumprimentos aos presentes, foi o assunto sobre o projeto de lei que autoriza o executivo a realizar a operação de crédito no valor de R$1 milhão. Disse que a proposição será aprovada em regime de urgência, visto que os moradores da Rua das Camélias há muito tempo esperam por esse benefício. Quanto à questão do refis, disse que, da mesma forma, terá certa urgência em sua tramitação, visto que o município necessita de melhorar a sua receita. Finalizando, parabenizou os vereadores Gilmar e Aníbal pelo excelente trabalho realizado no dia a dia. Com a palavra, o vereador Santo Calegari cumprimentou os presentes e enfatizou que todos os vereadores são empenhados em suas funções, em especial de fiscalizar. No entanto, nem sempre os vereadores são atendidos, às vezes por falta de recursos e às vezes por outros motivos. Finalizando, parabenizou também o treinador João Paulo da Academia CTMF pela realização do evento de artes marciais do Florão Open. Disse que é um esporte pouco divulgado, porém é muito interessante poder acompanhar o desempenho e a disciplina de garotos e jovens que participam desse esporte. Ordem do dia. Projeto de pauta. Primeira discussão e votação. Os projetos de lei número 24, 25, 26, 27 de 2019, Executivo, e o número 11/2019 do Legislativo. Aprovado por unanimidade, sendo convocado uma sessão extraordinária, realizar-se após o presente para a deliberação. Os projetos de lei em questão, em seguida, atendendo ao dispositivo do artigo 65, inciso 5º do regimento interno dessa Casa de Lei, foi colocado em única discussão secreta o projeto do decreto legislativo número 1/2019, sendo designado a vereadora Megilda Neves de Almeida e o vereador Gilmar Castro para atuarem como escrutinadores na referida votação. E os mesmos conferiram e autenticaram as células de votação juntamente com o presidente da Casa. Prosseguindo, foi executada a votação através do escrutínio secreto. Um vereador por vez chamado nominalmente pelo senhor presidente na ordem como segue: Megilda Neves de Almeida, José Soares Peixoto, Gilmar Mazar Castro, Marcelo Rodrigues, Aníbal Batista da Silva, Santo Calegari, Silvio Jorge Oliveira, Sérgio Candarres e o presidente José Antônio Moraes.
Na sequência, os escrutinadores nomeados ao ato procederam à devida apuração, que obteve o seguinte resultado: 9 votos favoráveis, sendo aprovado por unanimidade. Com o resultado em questão, o senhor presidente declarou instituído o título de cidadão honorário de Florestópolis à ilustríssima senhora Sebastiana Rego dos Santos, popularmente conhecido como Dona Filinha. Explicações pessoais. Escrito, o vereador Marcelo Rodrigues expressou gratidão aos colegas edis pela aprovação de forma unânime desse título à Dona Filinha, que com certeza é merecedora dessa homenagem, e enfatizou que todos da família ficarão satisfeitos e honrados. Escrito, o vereador José Soares Peixoto cumprimentou os presentes, destacou que nesta sessão foi tratado de diversos assuntos de muita importância, que pode se notar a preocupação e o ótimo trabalho desenvolvido pelos vereadores dessa Casa de Leis. No entanto, temos enfrentado muitas dificuldades nessa gestão por causa da crise econômica em nosso país. Analisando, parabenizou o treinador João Paulo pela realização do evento marciais Forum Open. Finalizando, comentou assuntos sobre o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito no valor de R$1 milhão. Para a pavimentação asfáltica, não havendo mais inscritos, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se esta ata, que após lida em sessão pelo primeiro secretário de Estado de Jornalismo, será submetida à apreciação dos nobres edis e, não havendo ratificação, será devidamente aprovada e assinada. E para constar, eu, Valnês Cardoso Mariano, assessor administrativo, a digitou e a subscreveu. José Antônio Moraes, presidente. Sérgio Lula Reis, primeiro secretário. Deixo a palavra em aberto. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Passo a palavra para o senhor primeiro secretário para fazer a leitura do expediente do dia. Convite. Avempar, Associação de Vereadores do Médio Paranapanema, fundada em 20 de maio de 1989. Ofício circular número 26/2019, Centenário do Sul, dia 24 de setembro de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, venho por intermédio do presente dirigir a honrosa presença de Vossas Excelências com a finalidade de convidá-los a participar da 7ª reunião ordinária de 2019 da Associação de Vereadores do Médio Paranapanema, Avempar, a ser realizada no dia 28 de nove de 2019 no município de Jataizinho, com início às 9 horas, nas dependências da Câmara Municipal, localizada na Avenida Antônio B. Oliveira, 599, Centro. Certo e confiante no alto grau de atenção e contando com a participação de todos os edis desta magna Casa de Leis, renovam-se as manifestações cordiais de elevada estima e distinta consideração, cordialmente, Adão Lineker de Oliveira Azevedo, presidente da Avempar. Excelentíssimo senhor presidente José Antônio Moraes. Projeto de lei ao excelentíssimo senhor José Antônio Moraes, presidente da Câmara Municipal de Florestópolis, do Paraná. Senhor presidente, exposição do motivo do projeto de lei número 028/2009, bem como o próprio projeto de lei número 028/2019. Institui a nota fiscal eletrônica de serviço, NFS, e dá outras providências. Fica instituída a nota fiscal eletrônica de serviço, NFS, parágrafo único. Considera-se nota fiscal de serviço eletrônica, NFS-E, o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços de existência exclusivamente digital. A nota fiscal eletrônica de serviço deverá ser emitida por ocasião da prestação de serviço. Nas infrações relativas, aplica-se a multa no valor igual a 10 referido para cada NFS não emitida ou de outro documento, a declaração exigida pela administração. Cada emissão indevida, tributável com isentos, imunes ou não tributáveis. 10 referido para cada NFS municipal indevidamente cancelada. Regulamento tratará da nota fiscal eletrônica de serviço, NF, e procedimento a ela conexos. Regulamento será editado no prazo de 30 dias após a publicação desta lei. Entre em vigor essa lei, na data de sua publicação, revoga-se as disposições contrárias.
Prefeitura Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, 18 de setembro de 2019, Elcio Correia Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 226/2019. Ao excelentíssimo senhor José Antônio Moraes, presidente da Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná. Senhor presidente, exposição de motivo do projeto de lei número 031, bem como o próprio projeto de lei número 031. Objetiva-se, com a proposição, a autorização para receber crédito mediante abatimento em precatórios municipais quando alienar bens imóveis ou inservíveis de propriedade do município, visando a quitação de dívidas municipais e a agilidade de conclusão do processo. Poder Executivo, quando promover alienações de bens móveis ou imóveis ou inservíveis mediante as modalidades elencadas na Lei nº 866/2009, poderá o servidor público municipal apresentar proposta de participação do certame mediante oferecimento de crédito constante em precatório. O valor do precatório é o estipulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Formalização do crédito apresentado pelo servidor público municipal dependerá da autorização da Secretaria Municipal de Finanças do Procurador-Geral do município com homologação do prefeito municipal. Homologada a proposta, o Poder Executivo comunicará ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para a quitação dos mesmos. Quando a proposta do servidor for a vencedora e se o valor do bem arrematado for aquém do total do crédito precatório, ele continuará credor de saldo devedor. Ao contrário, se for além, deverá quitar o saldo devedor no prazo estipulado no certame. Essa lei entrará em vigor, caso seja aprovada, pelo prazo de 120 dias a contar da sua publicação. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e envolve-se as disposições ao contrário. Serve para manter o precatório por conta do leilão. Esse ali, quando coloca aqui o Poder Executivo, quando promove alienação de bem, ao excelentíssimo senhor presidente José Antônio Moraes, presidente da Câmara Municipal de Florestópolis do Estado do Paraná. Exposição do motivo do projeto de lei número 032/2019, bem como o próprio projeto de lei número 032/2019. Exposição de motivo do projeto de lei 032. Objetiva-se, com a proposição, a autorização para quitar dívidas mediante o crédito advindo de notas de empenho municipal quando alienar bens imóveis ou inservíveis de propriedade do município, visando a quitação de dívidas municipais e visando de conclusão em processo. Autoriza o Poder Executivo, quando alienar bens imóveis ou inservíveis, a receber o crédito mediante nota de empenho da Prefeitura Municipal de Florestópolis. Nesse caso, está autorizando quem tem dívida com a Prefeitura, é isso? Tem, para receber, pode julgar. Câmara Municipal de Florestópolis poderá aprovando, o prefeito municipal sancionará a seguinte lei: o Poder Executivo, quando promover a alienação do bem, móvel imóvel e servir mediante a modalidade aplicada na lei número 8.666/93, poderá o credor apresentar proposta de participação do certame mediante oferecimento do crédito constante em nota de empenho da própria prefeitura. A formalização do crédito apresentado pelo credor do município dependerá de autorização do secretário municipal de Finanças e do procurador-geral do município com homologação do prefeito municipal. Quando a proposta for a vencedora, se o valor do bem arrematado for aquém do total do crédito de nota de empenho, ele continuará credor pelo saldo devedor. Ao contrário, se for além, deverá quitar o saldo devedor no prazo estipulado no certame. Essa lei será regulamentada por decretos de que couber pelo prazo de 120 dias a contar da sua publicação. É o que tem, senhor presidente. Passo para o presidente da Comissão de Justiça os projetos para exame e devido parecer. Deixo a palavra livre.
Com a palavra, o nosso primeiro secretário, o vereador Sérgio Miranda Rizzo. Boa noite a todos. Realmente é sempre um prazer e uma grande honra de usar essa tribuna, ainda mais quando estou à presença dessas ilustres pessoas que aqui me acompanham como pares. E o pessoal que nos acompanha na plateia, realmente é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado pela presença dos senhores. E o pessoal que nos acompanha pela live também, uma boa noite a todos. Boa noite a todos também os funcionários da casa, o pessoal que dá sustentabilidade para que o trabalho transcorra na normalidade. Senhor presidente, eu venho aqui parabenizar e até perguntar, né? Fiz esse questionamento com o senhor presidente aqui, do lado aqui. Então a nossa prefeitura até hoje ainda não tem a nota eletrônica, porque esse projeto de lei institui isso. Nós precisamos, eu vejo que é uma necessidade isso, né? E eu acho que o vereador aqui, o Alipa, está falando que eu acho que deve ser uma das únicas aqui na nossa região que não tem ainda essa nota eletrônica. Isso aqui é muito bom, até eu acho que pode falar bem disso, desculpa se não tiver, mas eu acho que o Marcelo, acho que vocês utilizam a nota eletrônica já, Marcelo, ou não? Daqui no mercado? Não, porque você não tem aqui ainda, né? Agora instituindo pode utilizar. Além de ter, eu acho que o município em si, né? Porque essa lei, eu acho que essa nota fiscal, ela, além de dar agilidade para muita coisa, ainda você consegue arrecadar mais, né? Porque quando é manual, acaba, você sabe, o brasileiro dá sempre aquele jeitinho de não fazer, né? A lei, essa nota eletrônica, senhor presidente, é de suma importância que seja instituído no nosso município. Eu tenho certeza que isso vai alavancar a nossa arrecadação do município, que tanto precisa, né? Estamos aí vivendo dias de vacas magras, infelizmente, não só o nosso município, bem como o nosso estado, bem como o nosso país está aí passando por uma crise. Todo mundo que está aqui se sentiu no bolso que o dinheiro subiu. Então, é uma dificuldade e isso recai na classe política. Acaba a classe política sofrendo essas situações de várias maneiras. A questão do pessoal solicitar uma ajuda para pagamento de água e luz, tanto a gente sabe que tem o pessoal da igreja que ajuda, o pessoal do Vicentino que ajuda, mas aí mesmo assim o pessoal procura o vereador, pede, e a gente sabe da necessidade. Por outro lado, a gente tem a falta do emprego. Então realmente nós estamos vivendo tempos que não está bom. E isso a gente sente na classe política, porque você acaba sendo o parâmetro para todos aquelas pessoas que estão desempregadas. Eles se questionam, mas o que os vereadores estão fazendo? O que o prefeito está fazendo? A gente vê isso no Facebook, a gente vê isso pelo WhatsApp, a gente vê isso quando uma entrevista pela televisão. O questionamento começa aqui pelo vereador e termina lá no deputado federal, termina lá no presidente. Até então estava um namoro com o Bolsonaro, né? Estava tudo bonito, ele espirrava, todo mundo achava lindo ele espirrar, né? Nossa, ele espirrou 2 vezes hoje, coisa mais linda, batia palma. O pessoal já começou a cobrar. A entrevista que eu vi esses dias do Paulo Guedes, o cara fez uma sequência de entrevista e na eleição ele falava que com 2 meses ele conseguia alavancar a nossa economia do Brasil. Depois de eleito, ele falou que precisava de 6 meses. Passados os 6 meses, ele falou que em 1 ano a economia estaria explodindo. Passado esse 1 ano já de tempo, eu vi uma entrevista dele agora falando que os 3 primeiros anos serão difíceis, mas que terá muito fruto para colher no 4º ano. Então, foi mudando aí o dia a dia. E o pessoal já não está achando tão bonito o espírito do Bolsonaro jamais. Já está achando que ele está espirrando em cima do povo. E principalmente, Paulo Guedes conversou demais, falou demais, mas está fazendo de menos. Infelizmente, isso recai em todos nós, não só no deputado estadual, no deputado federal, enfim, na classe política. E o pessoal que está sentado aí, que está olhando para a gente, o pessoal que está nos acompanhando na live, o pessoal que está vendo tudo isso, se pergunta: o que é que os governantes estão fazendo? Precisa-se dar uma resposta. Não é fácil. Nosso município está passando
por uma crise financeira. Município pequeno, não adianta esconder, vive do repasse do governo, um pouquinho de PVA que recebe e um pouquinho de IPTU. O Zé pode falar melhor que eu, foi prefeito 2 vezes, ele pode falar, mas as receitas do município praticamente se resume a isso: IPTU, IPVA e o que o governo manda, a gente fica com o pires na mão e algumas emendas que chegam dos deputados a fundo perdido. O restante é rezar e não conseguir fazer nenhum tipo de investimento. Se nós pegarmos hoje, Florestópolis, não agora nesse mandato, mas no mandato anteriores também, se você pegar, parabéns para o prefeito que conseguiu fazer a folha de pagamento em dia. Porque, infelizmente, acaba não tendo muito recurso para poder investir em outras coisas que não seja isso. Difícil, ruim de falar isso. Queria eu que nós tivéssemos um canteiro de obra aqui em Florestópolis. Todo mundo trabalhando. Eu conversava com o nosso presidente quanto à questão da previsão do IBGE e a nossa tendência é diminuir os nossos munícipes. Né? Tínhamos 12 mil e pouco, mas e a projeção 12.212, como o presidente está falando. No último censo deu 11.110. Baixou, foi para 11 mil. E agora a previsão do IBGE, que o vereador estava presente, é 10.000. Mais 1.000 pessoas que se retiraram do nosso município. Então é uma lástima. A gente sofre com isso, é ruim, entendeu? Gostaríamos de estar aqui falando ao contrário. Falar que há 3 anos o primeiro censo foi 10 mil, agora no segundo foi 11 e agora nós estaremos com 12. Mas estamos regredindo. Não só aqui, como Prado Ferreira, como Miraselva, a tendência é o pessoal migrar para as cidades grandes. E isso é ruim, é difícil, é complicado para nós falar, mas infelizmente é a nossa dura, triste realidade. Mas vamos lutar, vamos fazer de tudo. E ninguém falou também que seria fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia. Estamos aqui para levar pancada, mas a gente também tem que saber fazer o que a gente precisa fazer, que é fiscalizar, que é cobrar do prefeito e que é ajudar. E isso essa Câmara tem feito. Ninguém pode falar nada da Câmara de projetos necessários que foi enviado pelo Executivo. Essa Câmara se mostrou unanimemente junta para poder aprovar tudo por unanimidade. Inclusive, se fala agora desse R$1 milhão que foi pedido pelo Executivo, ser passado praticamente em uma única sessão e ser votado por unanimidade. Isso é demonstrar que essa Câmara tem respeito pelo trabalho do Executivo e auxilia. E que Deus abençoe que esse recurso chegue e que nós possamos fazer a pavimentação lá daquela rua tão sonhada por aqueles moradores lá que tanto tempo esperam e almejam essa benfeitoria para eles lá. No mais, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Só minhas palavras, senhor presidente. Muito bem. A palavra do nobre vereador Aníbal. José Soares Peixoto, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores, funcionários da casa, todos que nos acompanham. A gente, como o Vitor falou, parabéns, Vitor, a realidade disso aí. Nós aqui, todos nós fomos atrás do objetivo da nossa cidade. Tive propostas lá de deputado que ia vir, que não ia vir, e só enrolaram nós. Então eu estou de acordo com isso. Passamos por uma dificuldade muito grande. Você pega aí há 7 anos, 8 anos atrás, nós tínhamos uma usina central que dava mais de 1.000 empregos aqui em Florestópolis. E você pega hoje Poregatu defasado quando a usina fecha as portas. Então, realmente, nós estamos num mandato difícil e hoje o prefeito trazendo a primeira empresa ali de energia. O dia que nós fomos lá em Arapongas, tinha um empresário que quer destacar para cá também. Então, a gente está trabalhando, todo mundo está trabalhando aqui e ninguém está de braços cruzados. Não é um mandato difícil? Sim. Só que
nós fomos atrás. Nós temos dinheiro garantido de 2016, de reformas, o Rio sabe disso, e nada do dinheiro cair na conta, tudo. Então, Agora, porque não tem condição. O que acontece? Aí a Altalec gera o emprego que tem, a usina já pagou, não quer saber de funcionário, não está errada também. E o comércio gerando emprego é o que está vivendo o Florestópolis. Vai ser uma cidade que você ficar um ano fora e passar um mês de férias aqui. Aí você se aposenta e volta para Florestópolis. Infelizmente, é o que vai acontecer em Florestópolis se não tomar uma providência em termos de pesquisa e ver por onde começa, o que nós sabemos fazer, o que Florestópolis... Pitangueiras tem 3.000 pessoas. Toda a região vai levar o dinheiro para Pitangueiras. Por quê? Viu que lá é uma área de lazer, a região inteira leva o dinheiro para Pitangueiras. Pitangueiras, se você for... Hoje eu passei uma rua lá, eu desfiei de vergonha. 3 sentidos de ceboquê na cidade inteira, toda pintada, toda a ambulância fica na porta da prefeitura sem ser entregue e o hospital está lotado. Então o que acontece? Porque viu que lá conseguia explorar aquela área que era do lazer. Agora, você acha que nós perdemos para Pitangueiras aqui em termos de lazer? A região tinha que vir em Florestópolis, porque em termos de lazer, se fizer um trabalho bem feito em Florestópolis, nós ganhamos de toda a região. Explorar essa represa, essa água aí, com certeza. E outras coisas que Florestópolis tem condição, só que está escuro. Então o parque é importante, mas se nós montar um parque hoje, senhor presidente, quem vai investir? O que Florestópolis serve? Eu me lembro quando fizeram uma pesquisa e sabia que o teto de casa aqui em Florestópolis era mais de 1.000, sabe o que aconteceu? 1.000 empresários veio para Florestópolis, construiu 1.000 casas em um ano. Será que não tem Florestópolis, não tem coisas mais que está precisando, que pode atrair outras pessoas? De repente, tenho certeza que sim. Só que falta estudo. Porque se nós ficar atrás de governador, não. Nós precisamos fazer alguma coisa para atrair os empresários para vir para Florestópolis. Ao contrário, não vai ter emprego. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra ao vereador, primeiro secretário Sérgio Ganta Reis. Obrigado pela parte, senhor presidente. Eu voltei nessa tribuna para desejar ao senhor meus pêsames e dizer que realmente eu não pude também estar presente no velório da minha sogra, né? Porque eu estava em Londrina, mas segue-se um curso natural da vida, né? A idade chegou e acaba acontecendo. Ninguém gosta, ninguém quer, a gente não se prepara para a morte, apesar de saber que é a única certeza que nós temos na nossa vida, mas ninguém se prepara para a morte. Eu nunca tive contato até com a Dona Maria, né? Com a Dona Maria, mas como eu ia muito na casa do Douglas, vou muito na casa do Douglas, eu passo ali e sempre via ela sentada ali na área ali da casa dela, no Panadilho, e depois com o neto, o neto lá. Então, mas ainda eu digo, é melhor que o filho vá no enterro do pai e da mãe, ou neto, do que acontecer esse inverso. O inverso, ninguém se prepara. Até porque, se vocês pensarem comigo, não existe uma denominação para o pai que perde o filho. Porque se o filho perder o pai, ele é órfão. Se o marido perder a esposa, ele é viúvo. Mas se o pai perder o filho, não tem designação. Tanto é essa dor. Então, Zé, fica aqui estendido os meus pêsames. Tenho certeza que ela está num bom lugar. Deus vai abençoar e abraçar a alma dela. E conforte os corações de todos vocês da família. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de tomar só mais um minuto para falar sobre a questão que o Aníbal estava dizendo. Aníbal, nós aqui em Florestópolis não temos sequer um prato típico. Se você pegar na região, poderia ter aqui, você vê aí no Paraná, vaca atolada, lá em Toledo, porco rolete. Aqui vai acabar se instituindo isso que a vereadora falou, o arroz sujo, né? De tanto que fazem e o pessoal gosta. Mas poderia realmente instituir o prato típico e ter uma semana do ano fazer essa festa.
que a gente vê costela, fogo de chão num lugar, porco rolete em outro, o boi assado inteiro em outro, o carneiro no buraco em outro. O Florestal precisava fazer isso. Quanto à questão da pesca, por exemplo, nós poderíamos utilizar, como você disse aqui, a pesca, nós temos aí tanto, né? Mas enfim, vamos tentar. Deus abençoe que a gente possa ainda fazer alguma coisa nesse mandato. Senhor presidente, essas minhas palavras, muito obrigado. Senhor presidente, pelo amor de Deus, dia do contador, dia 22/9 é o dia do contador. Parabéns para o nosso contador lá, porque se eu não dou esses parabéns, eu não falo do contador, depois ele falou assim que nem o pagamento ele fazia esse mês para mim. Então, senhor contador, parabéns aí pelo dia do contador, dia 22/9. Senhor presidente, parabéns a todos aí para o contador, dia 22. Já está atrasado para o dia 24, mas fica aqui. Nossa, nada mais a ver a tratar. Declaro encerrada a sessão. Boa noite, bons estudos. Confiando e nada vem, então é difícil demais. E eu também quero parabenizar o pessoal da pedalada lá, o pessoal da PAI, porque eles fizeram um trabalho muito bonito, a organização deles lá, da pedalada em Florestópolis, foi muito bonito. Parabéns ao pessoal da PAI lá, diretor, os funcionários, todos da PAI, parabéns também. E do mais, meu muito obrigado, boa noite a todos. E quero também só mais pedir desculpa ao senhor, Sr. José, eu não ter ido lá da sua sogra, porque eu estava em jovem, em serviço, mas meus sentimentos, senhor também, a família da dona Creide toda, tá? Falou, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Aníbal Batista. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, amigos que fazem presente. Ronês tem vários eleitores, então acho que ele está montando hoje. Gostaria que se a gente fizesse uma eleição aqui hoje, presidente. Hoje nós teria, antes da Amanda chegar, a gente já teria 50% dos votos. A Amanda chegou e foi para 60%. Eu queria agradecer a sua presença aqui, foi uma das pessoas que nos ajudou durante a eleição. Eu agradeço você estar aqui e com certeza já estou meio que sabendo a situação, eu já vai querer falar com os nomes, mas eu queria pedir para todos ouvirem com carinho que ela tem a palavra. Senhor vereador, agora eu fiquei confuso, porque a Amanda foi a minha melhor cabra eleitoral. Só chamar o outro que ele fez a gente. Obrigado por essa parte, vereador. Sem dúvida. A Alexandre, eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai falar isso aí da Sanepar. A Sanepar, Alexandre, só tem uma situação. Eu penso que ou os contribuintes florestópolis juntar todos e ninguém pagar água, deixar cortar de todo mundo, depois todo mundo religar, ou entrar com uma ação coletiva todos contra a Sanepar. Ao contrário, não tem o que fazer com a Sanepar. Infelizmente, se você pressiona a Sanepar, ela dá 5 dias sem água ou solta. Aí você passa. É difícil. A Sanepar é uma situação complicada em Florestópolis. Então, a Virgínia que já está mais preparada, que é amiga do presidente da Sanepar, ela vai falar melhor depois, né? Então, tá em casa, tem que ligar lá. E isso falou muito bem a respeito E minha carteira tá lá. do presidente, que é um cidadão que não sabe onde está, e infelizmente isso aí acaba atingindo os municípios, o estado, né? Então é uma situação complicada. O governador já tinha uma impressão de dar que não sabe que ganhou a eleição ainda, né? Em Rio de Janeiro a gente tem um louco que eu acho que nunca vi morrer tanto policial na história do Rio de Janeiro, morrer criança,
correr cidadão de bem, igual está acontecendo no Rio de Janeiro, e você vê as autoridades do Rio de Janeiro achando que isso é normal. Nós temos policiais do Rio de Janeiro pegando rabeira de avião. Não sabe onde está, estão tudo louco. Policiais louco, secretário está louco, está uma situação de caos no Rio de Janeiro. Graças a Deus o Paraná ainda tem uma polícia bem preparada, o governador por que esteja ainda tem uma mente, acredito que bem melhor do que aquele grupo que está lá no Rio de Janeiro. Mas é isso, essas são as minhas palavras e boa noite a todos. Alguém mais? A palavra da vereadora Virgínia. Boa noite, nobre presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, funcionários da casa e vocês que nos acompanham. Em primeiro lugar, eu queria dar os pêsames novamente à família da Cleide e do nosso presidente pelo falecimento da sogra. E também parabenizar o primeiro pedal solidário da PAI. Foi muito bem organizado, quem participou. Graças a Deus, né, o nosso município, as pessoas que aqui fazem parte, conseguem organizar as coisas da forma que foi. Parabéns a todos que participaram, se envolveram, contribuíram, porque é uma causa muito importante. Além da nota fiscal eletrônica, também a questão da nossa prefeitura se informatizar os serviços que são prestados, parar também com aqueles bloquinhos de serviço, a questão das caçambas, em todos os serviços que, em todos os municípios que eu conheço, você abre o site da prefeitura, você imprime ali, acaba já recolhendo imposto, então as coisas ficam mais transparentes. Eu acho que está faltando isso também. A questão que está em tramitação, que o Supremo recorreu, também sobre a questão de arrecadação dos municípios, sobre a cobrança do ISS sobre o uso dos cartões de crédito e débito, aonde hoje apenas poucas cidades do estado de São Paulo ficam com todos os recursos. Inclusive o Rubens Bueno é um dos autores desse projeto e está aí na luta para que ele realmente volta e aonde você usar o seu cartão de crédito, naquele município que fica um recurso. Para as pequenas cidades isso é muito importante, isso é uma renda muito importante. A questão da Sanepar é uma novela que não acaba nunca. Semana passada acabou as 10 audiências públicas que a AGEPAR fez para regulamentar, para ter uma nova regulamentação das regras para o fornecimento de água tratada e captação de esgoto. Mas como a audiência pública, lógico, ela foi aberta, mas uma pauta já montada, onde as pessoas que participaram não tinham voz e nem vez. Então, na realidade, essa questão já veio pronta e as pessoas que participaram não pôde dar sua opinião apenas no site 2 meses, que foi pouco divulgado. Então, essa é a companhia de abastecimento do nosso Paraná, aonde ele deve satisfação apenas para os acionistas. Então, essa novela é longa. Ontem, nós, das escolas estaduais, nós tivemos um programa aí, que a meu ver, foi muito mal organizado, mas com uma função muito, muito importante. Semana passada, em pleno inverno, nós tivemos uma temperatura que chegou a mais de 40 graus. Isso é reflexo da questão da Amazônia, das queimadas que a gente está passando no nosso país. Esse programa do Estado, ele lançou o programa Paraná Mais Verde, então onde ele pegou alunos da rede estadual e deu para eles árvores nativas para serem plantadas. Então ontem a gente plantou lá no Colégio Eus e lá na Água Flora, onde o Marcelo sempre pede, né? Aí eu pedi para o Beto, para o Renato, para a gente ir lá com os alunos e plantar algumas mudas de árvores nativas. Veio mais de 200 mudas. E ele também levou algumas lá no Caiaque, eles estão fazendo um projeto sobre meio ambiente. E lá, como tem a pista de caminhada agora, tem a arena e tantas coisas, falta árvores, né? Então eles vão pegar essas árvores e plantar algumas lá. Então eu espero que
que esse programa do ano que vem, né, que foi para comemorar o Dia da Árvore, seja mais bem planejado pelo governo do estado. As lutas vieram em boas condições, mas pouco tempo assim, para planejar. E nós, vereadores, estamos aqui, né? A nossa luta pela questão da Sanepar, pela questão desse asfalto, tanto dentro do nosso município quanto das nossas estradas aí que estão em péssimas condições, e espero que chegue aqui, como o Mazinho falou, né? Espero que não for em Florestópolis, mas está chegando perto, né? Quem sabe, até o ano que vem. Então a gente está lutando. Conforme eu já falei para algumas pessoas, que nós não temos a caneta na mão, né? Porque a nossa função é fiscalizar, cobrar, mas a população de Florestópolis pode ter certeza. Aqui estão os 9 vereadores mais preparados que Florestópolis já teve. Tá? Então, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Mazinho. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, senhores que estão aqui nos vendo. Eu quero dar parabéns para o Luiz falou muito bem. Eu acho que as coisas estão de mal a pior, né? Eu acho que uma da solução, presidente, para que nós pudéssemos deixar de diminuir a nossa população seria a circular. Se nós conseguíssemos fazer a sonhada circular de todo o Florestópolis para cá, o povo não ia para a cidade grande, eles teriam jeito de ir até a cidade grande e se empregar, porque o pessoal está saindo da nossa cidade, não está saindo porque quer, está saindo porque tem emprego, então eles estão atrás de emprego, em Londrina, em Rolândia, em Tejo, Rapitã, né? Então, a nossa cidade, nós teria a solução para nós manter o pessoal aqui na nossa cidade seria nós fazer uma guerra, uma briga, não sei com quem também, que não tem ninguém para brigar, né? Não sabe quem vai briga, né? Para ver se traz essa circular para cá, para ver se nosso povo parasse de ir embora e pudesse ficar aqui. Porque aqui, todo mundo que bebe da nossa água vai ficar aqui. Eles só vão porque a situação é horrível, né? E falta o arroz e o feijão, então as pessoas correm atrás de buscar arroz e feijão. Eles querem morar aqui. Então, se nós conseguirmos trazer esse lugar para cá, acho que resolveria esse problema. Né? Falar de Sanepar é jogar a conversa fora. Eu já falei que é o único que o Marcelo pediu para que filme a cidade, né? Coloque filmador na cidade, mas é os únicos pessoas que, se a única coisa que rouba a gente, a filmadora não vai mostrar. Para mim, o que o Sanepar faz em Florestópolis é roubar, principalmente o pessoal que hoje está pagando a rede de esgoto. Hoje teve um menino na garagem, eu também não vi o papel, mas ele falou para mim, ele trouxe de São Paulo, a rede de esgoto de São Paulo é mais barata que Florestópolis. Então, alguma coisa está errada aqui no Paraná. A rede de esgoto do Paraná, pelo que eu estou falando, é a mais cara do Brasil. Então, isso para mim é uma falta de vergonha na cara do povo, da equipe, da empresa da Sanepar, fazer isso com o povo paranaense, que hoje é um povo sofrido. Acho que tinha que ter um pouco mais de respeito do nosso povo. Mas quem somos eu, quem somos nós, como vereador da cidade que é desse tamanho, para peitar essas grandes empresas? Tinha que sair lá do Ministério Público, do pessoal mais grande, para que pudesse solucionar esse problema. Do mais, as minhas palavras são essas, presidente, e com boa noite a todos nós. A palavra ao nobre vereador Santo Carregado Santinho. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a quem se encontra aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Aqui, hoje a gente foi abordar várias coisas ali. Até o Zezão falou a respeito da usina central, né, Zezão? Infelizmente, é uma dura realidade que Florestópolis, Porecatu e Região que hoje se encontram em frangalhos, né? Infelizmente, a gente sabe que quantas e quantas pessoas de Florestópolis, quantas e quantas pessoas do município trabalhavam nessa usina aí. Muitas vezes as pessoas até cremavam, né, da usina, uma coisa de outra, pagavam pouco, mas infelizmente o pouco era muito, né? Que hoje não é nada. Então a gente vê, é triste, né? A gente tem que conviver com isso, porque não é Florestópolis, é até a região que está sofrendo as consequências, e é triste isso daí. É que nem o Rito disse, o nosso presidente lá, né? Estava tudo muito bonito, agora está muito feio, né? Estão batendo cabeça um atrás do outro lá e a gente não está vendo isso daí, infelizmente, e o ano está se passando, né? O ano está se passando e a gente não está tivendo muita solução.
Infelizmente, isso não é bom para a gente gostaria que ele tivesse entrado lá e resolvido rapidamente esse problema que eu acredito que tem bastante gente entendido lá. E se resolver seria bom para o Brasil e para nós todos, né? E a gente está, e que nem o Rio disse, a gente está sofrendo as consequências, Elico, e os vereadores sofrem mais ainda, porque a gente, por incrível que pareça, os mais fáceis de ser encontrados são os vereadores. Vocês sabem disso. É fácil encontrar vereador. Agora, de prefeito para cima é um pouco mais difícil se encontrar. E a gente é cobrado e muito. E é em todo sentido. Vocês sabem que é em todo sentido. E fica muito triste para a gente isso aí, né? E quero aqui dar os meus sentimentos, senador Moraes, aqui, para o senhor e a família, né? Que Deus conforte a todos vocês, né? Que infelizmente a vida nossa é assim, né? E a gente não gostaria de que acontecesse, mas acontece. E que Deus conforte a família do senhor, José. Isso são as minhas palavras e que Deus abençoe a cada um de vocês que está se encontrando aqui. A palavra ao nobre companheiro vereador Marcelo Rodrigues. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhora vereadora. Boa noite a todos os senhores e senhoras quase aqui presentes. Boa noite especial ao Douglas, que foi vereador junto com a gente nessa casa, assessor do Nishimori. Seja bem-vindo à nossa casa. Senhor presidente, gostaria de dar o meu sentimento à família, com a perda irreparável da sua sogra. E, que nem eu falei para a Cleide, não importa a idade, a dor é da mesma forma. Eu perdi minha avó com 99 anos, acho que a mãe da Cleide estava com 90, é isso, José? 90 anos, né? Mas a dor é muito grande. Encontrei a Cleide esses dias também aí, eu vejo que ela está sofrendo bastante, mas que Deus dê muita força para vocês. E agradecer muito a Deus também pelos anos de vida que ela teve, anos de vida maravilhosos. Senhor presidente, todos os companheiros aqui preocupados com a universidade, mas uma coisa que eu gostaria que o senhor cobrasse do senhor prefeito, mandasse ofício, alguma coisa para a gente poder saber, com relação ao parque industrial. Então, tudo que nós vamos andando, nós acabamos jogando nisso daí. Nós aprovamos várias vezes aqui até financiamento para que seja construído o parque industrial. E ver se o prefeito tem alguma... A gente sabe da dificuldade, mas ver se ele tem alguma coisa já em mente para que possa fazer o parque industrial. Porque a gente vê que, infelizmente, como o Zedão citou, a usina central, você pega a banheira que tinha aqui em Florestópolis, ou tinha muito, a Mundial tinha vários empregos, estão diminuindo os empregos. Então, a verdade é a seguinte, esse censo vai diminuir por quê? Na verdade, a pessoa tem que sair, buscar o pão de cada dia, porque não tem uma coisa pior que o pai não poder colocar um prato de comida para os seus filhos. Então, eu acho que é um anseio de toda a comunidade se o prefeito conseguisse fazer o parque industrial. É difícil começar e terminar, mas se pelo menos ele começasse, a gente ficaria muito feliz. Então, se o senhor puder, senhor presidente, ver como o prefeito, se já tem alguma coisa encaminhada para passar para nós, os vereadores, a gente agradece muito. Ficamos todos com Deus e boa noite. Anotado. Uma palavra ao vereador, vice-presidente dessa casa, senhor Jorge Oliveira. Boa noite, ilustríssimo presidente José Moraes, demais vereadores e vereadoras, funcionários da casa, amigos aqui presentes nessa tão importante reunião. Quero aqui desejar meus pesares à família do nosso presidente, sua esposa, sua sogra, passei por isso aí em pouco tempo, meus sentimentos, nossa família, principalmente sua esposa. Quero aqui parabenizar a PAI pelo evento que foi feito no final de semana lá, foi um sucesso. A gente não pôde estar presente, mas a gente colabora com o pessoal lá sempre. A gente colabora com eles porque é uma entidade que merece. Quero falar um pouquinho desse projeto que o prefeito mandou, a nota eletrônica. Parabéns, é muito importante. Vai estar implementando aí um recurso para o nosso governo municipal. Também a respeito do Refins, a aprovação do Refins, né? Que também vai dar uma melhorada aí no caixa.
Dois projetos importantes que vai estar dando uma ali no caixa da prefeitura. E também a respeito do empréstimo que foi aprovado por essa casa semana passada, né? Por unanimidade, né? Dizendo que essa casa veio aqui, está de parabéns. Vem sempre aprovando todos os projetos que o prefeito manda para cá, né? Não somos a contrário a nada, nenhum vereador que é contrário, sempre é a favor. E não seria ao contrário esse projeto de R$1.000 para fazer o asfalto no Jabu. R$1 milhão para fazer o asfalto no Jabu, né? Então todos somos a favor, né? Parabéns a todos os vereadores. E muito obrigado pela presença de todos aqui nessa reunião e sejam sempre bem-vindos. Boa noite a todos. Passo a presidência ao nosso vice-presidente, o senhor Jorge Oliveira, e lhe peço a palavra. Senhor presidente, passo a palavra. Senhores vereadores, senhores e senhoras, por honra da presença aqui essa noite, sejam todos bem-vindos. Quanto ao Parque Industrial, nós temos certeza que seria necessário hoje um recurso de, no mínimo, R$1,5 milhão para comprar a área e para implantar ali as benfeitorias necessárias, como energia elétrica, pavimentação, rede de esgoto, para fazer o Parque Industrial estar em condições de funcionar. Da mesma forma que nós aprovamos aqui todos os pleitos que vieram para cá, se o senhor prefeito conseguir na SEDU, desenvolvimento urbano, lá em Curitiba, um empréstimo, não precisa ser por perdido, pode ser um empréstimo de R$1,5 milhão para implantar esse parque industrial, R$1,5 milhão mais. Pode ter certeza, eu tenho certeza que os vereadores aqui, todos nós vereadores, votariam a favor de aprovar esse empréstimo para construir o parque industrial. Porque um parque industrial hoje, ele não fica em menos disso hoje, para comprar, para puxar a rede de energia, rede de água, as galerias, rede de esgoto, pavimentação asfalto e a subdivisão. Mas, se o governo do Estado, na SEDU, conseguir esse pleito, eu acredito o seguinte, eu estou sendo informado de terceiro, que na SEDU hoje, com o Ortega está implantando um novo programa de desenvolvimento. E realmente o Ortega é uma pessoa bastante competente. E esteve ali desde o tempo do Beto Richa, é uma pessoa que conhece o funcionamento da secretaria, conhece como conseguiu recursos do exterior, do Banco Mundial, do Banco Interamericano. Então, temos certeza que ele vai conseguir. Só que tem um problema. A gente tinha pressa que ele conseguisse meio logo esse tipo de financiamento internacionais, porque se for conseguir para daqui a 2 anos, aí nós não vamos estar mais usufruindo durante esse período. E para nós seria muito importante que conseguisse, para esse mandato, a implantação do Parque Industrial, porque a população nossa é uma população que precisa de trabalho. Muito embora o nosso município tenha uma grande empresa aqui, que dá hoje aproximadamente 3 mil empregos, mas nós sabemos que não é bastante. O nosso município chegou a ter, no auge, 12.212 habitantes. No último censo tinha 11.110. A projeção do IBGE hoje, segundo a reunião que nós tivemos aqui com o pessoal do IBGE, é 10.770 habitantes, a população de Florestópolis. Se cai mais um pouco. Mas eu acredito que aqui em Florestópolis, mesmo tendo muita casa fechada, o domicílio hoje tenha uma pessoa se morando, 2 pessoas, 3 pessoas, mas eu ainda acredito que nós vamos manter em torno de 11 mil habitantes, mas não vamos cair tanto desse jeito. Tenho certeza que nós ainda vamos conseguir manter uma população mais ou menos. Mas o principal hoje, realmente, nessa crise que o país vive e atravessa, um crescimento zero até agora, é preciso alavancar a economia, é preciso gerar emprego,
não é só aqui, no Brasil todo, porque se nós gerarmos emprego no Brasil todo, o país vai pegar outro rumo. Muita gente estava contente que no último ano do governo Michel Temer ali, a economia cresceu aquele ano 1,2. Eles imaginavam que a economia dali para frente iria crescer no mínimo 2%. Mas eu não sei o que ocorreu, que a economia veio para trás. Em vez de crescer, ela estagnou. Estagnou, o desemprego vem junto. Porque não existe, se não há crescimento econômico, não há emprego. E o emprego gera também o crescimento econômico. Então, uma coisa empurra a outra. Mas acredito que o ministro ali, Paulo Guedes, ele vem trabalhando e vamos torcer para que ele acerte os passos do Brasil e que nossa economia volte a crescer. Agora, eu gostaria agora de assunto, de agradecer aos nobres companheiros vereadores, à população de Florestal, de modo geral, a todos aqueles que estiveram presentes no melhor organizatório e a todos aqueles também que se manifestaram e não puderam, por uma razão ou outra, estar presente. Eu quero agradecer a todos e agradecer principalmente ao Maurício, secretário da Saúde, pela sua presteza, diretor de saúde, pelo modo como ele atuou. Quero agradecer ao Dr. Matheus, a doutora Lorena, ao Dr. Guilherme, ao Dr. Irã. Quero agradecer a toda a equipe da saúde, do hospital e aqueles do serviço externo, do posto central, que fazem as visitas aos doentes. Fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Deus pague a todos vocês pelo benefício que prestaram a dona Maria da Silva Álvares, minha sogra, pelo seu falecimento. Realmente, Marcelo, você tem razão quando você diz da idade. Meu pai morreu com idade, de mais de 90 anos. Mas você sabe, a gente sente muito mais quando a pessoa demora muito mais com a gente. Porque aquilo fica ali no dia a dia, nós acostumamos com a pessoa e a família sente muito, porque viveu muito tempo junto. Então, aqui ficam os nossos agradecimentos a todos. Só Deus que pode agradecer a todos vocês, as manifestações de carinho, as palavras, e a todos aqueles que nos ajudaram, a população de Florestal de um modo geral. Nosso boa noite, muito obrigado. Retorno à presidência. Como não tem nada para o dia de requerimento de projetos, passo para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Aníbal. Senhor presidente, boa noite novamente. Eu só queria falar, senhor, depois que eu contar bem tudo, o Valdez deu uma ajeitada aqui, melhorou. É tão triste, Marcelo, o Santos, todos aqui que falaram a respeito de governantes de maneira geral, tanto do municipal, estadual e federal, nós saber, senhor presidente, que o novo está pior do que o velho. Então a situação é como se você fizesse uma faculdade e falar, não, eu queria voltar para o primário. É o que acontece na presidência, no governo estadual e no governo municipal. Então isso é muito ruim. O que seria normal é a gente tocar a vida passo a passo. Mas infelizmente nós tiramos o Requião, colocamos o Eurovisto, nós estamos com saudade do Requião. Tiramos o Beto e colocamos o Flávio, estamos com saudade do Beto. Isso é muito complicado. Tiramos o PT e colocamos o PSL, estamos pedindo pelo amor de Deus para voltar o PT. Então isso é triste. Triste de saber que pessoas pegam os cargos e não dão conta, e nós temos que voltar
no passado. E isso não é diferente aqui em Florestópolis. Infelizmente, a administração do passado, hoje, nós estamos passando vergonha e querendo voltar no passado. Não com a Câmara de Vereadores, porque eu duvido. O Paraná tem 399 municípios. Eu duvido que exista uma Câmara que trabalha tão com o prefeito igual a Câmara de Florestópolis. Nós conseguimos aprovar um projeto que levaria 40 dias em meia hora. Duvido no Paraná uma equipe dessa que trabalha com tanto respeito, tanto com o prefeito, tanto com um aos outros aqui nessa casa. Então realmente é uma alegria muito grande poder fazer parte desse mandato, desses 4 anos, com esses novos que aqui estão. A respeito do parque, senhor presidente, Florestópolis precisa fazer uma pesquisa para ver o que a gente se enquadra. Porque se você for em Birigui, criancinha de 5 anos sabe fazer sapato, tênis. Jaguari tanto embora de sinuca rolando dentro dos bueiros. Todos sabem fazer. Florestópolis não tem uma linha. Eu lembro quando a Cofercatu veio em Florestópolis. Por que veio para Florestópolis a Cofercatu? Fizeram uma pesquisa e viram que aqui o povo era trabalhador, né? Que teria a produção de cana, acho que é uma das melhores que existe no país, e instalaram a Cofercatu. Nós não temos condição. O que acontece? Aí a Altalec gera o emprego que tem, a usina já pagou, não quer saber de funcionário, não está errada também. E o comércio gerando emprego é o que está vivendo Florestópolis. Vai ser uma cidade que você ficar 1 ano fora e passar 1 mês de férias aqui. Aí você se aposenta e volta para Florestópolis. Infelizmente, é o que vai acontecer em Florestópolis se não tomar uma providência em termos de pesquisa e ver por onde começa, o que nós sabemos fazer, o que Florestópolis... Pitangueiras tem 3.000 pessoas. Toda a região vai levar o dinheiro para Pitangueiras. Por quê? Viu que lá é uma área de lazer, a região inteira leva o dinheiro para Pitangueiras. Pitangueiras, se você for... Hoje eu passei uma rua lá, eu desfiei de vergonha. 3 sentidos de ceboquê na cidade inteira, toda pintada, toda a ambulância fica na porta da prefeitura sem ser entregue e o hospital está lotado. Então o que acontece? Porque viu que lá conseguia explorar aquela área que era do lazer. Agora você acha que nós perdemos para Pitangueiras aqui em termos de lazer? A região tinha que vir em Florestópolis, porque em termos de lazer, se fizer um trabalho bem feito em Florestópolis, nós ganhamos de toda a região. Explorar essa represa, essa água aí, com certeza. E outras coisas que Florestópolis tem condição, só que está escuro. Então o parque é importante, mas se nós montar um parque hoje, senhor presidente, quem vai investir? O que Florestópolis serve? Eu me lembro quando fizeram uma pesquisa e sabia que o teto de casa aqui em Florestópolis era mais de 1.000, sabe o que aconteceu? 1.000 empresários veio para Florestópolis, construiu 1.000 casas em 1 ano. Será que não tem Florestópolis, não tem coisa mais que está precisando, que pode atrair outras pessoas? De repente, tenho certeza que sim. Só que falta estudo. Porque se nós ficar atrás de governador, não. Nós precisamos fazer alguma coisa para atrair os empresários para vir para Florestópolis. Ao contrário, não vai ter emprego. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra ao vereador, primeiro secretário Sérgio Ganta Reis. Obrigado pela parte, senhor presidente. Eu voltei nessa tribuna para desejar ao senhor meus pêsames e dizer que realmente eu não pude também estar presente no velório da sogra, né? Porque eu estava em Londrina, mas segue-se um curso natural da vida, né? A idade chegou e acaba acontecendo. Ninguém gosta, ninguém quer, a gente não se prepara para a morte, apesar de saber que é a única certeza que nós temos na nossa vida, mas ninguém se prepara para a morte. Eu nunca tive contato até com a Dona Maria, né? Com a Dona Maria, mas como eu ia muito na casa do Douglas, vou muito na casa do Douglas, eu passo ali e sempre vi ela sentada ali na área ali da casa dela, no Panadilho, e depois com o neto, meus dois filhos netos lá. Então, mas ainda eu digo, é melhor que o filho vá no enterro do pai e da mãe, ou neto, do que acontecer esse inverso. O inverso, ninguém se prepara. Até porque, se vocês pensarem comigo, não existe uma denominação
para o pai que perde o filho. Porque se o filho perder o pai, ele é órfão. Se o marido perder a esposa, ele é viúvo. Mas se o pai perder o filho, não tem designação. Tanto é essa dor. Então, Zé, fica aqui estendido os meus pesos. Tenho certeza que ela está num bom lugar. Deus vai abençoar e abraçar a alma dela. E conforte os corações de todos vocês da família. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de tomar só mais um minuto para falar sobre a questão que o Aníbal estava dizendo. Aníbal, nós aqui em Florestópolis não temos sequer um prato típico. Se você pegar na região, poderia ter aqui, você vê aí no Paraná, vaca atolada, lá em Toledo, porco rolete. Aqui vai acabar se instituindo isso que a vereadora falou, o arroz sujo, né? De tanto que fazem e o pessoal gosta. Mas poderia realmente instituir o prato típico e ter uma semana do ano fazer essa festa. Que a gente vê costela, fogo de chão num lugar, porco rolete em outro, o boi assado inteiro em outro, o carneiro no buraco em outro. Florestópolis precisava fazer isso. Quanto à questão da pesca, por exemplo, nós poderíamos utilizar, como você disse aqui, a pesca, nós temos aí tanto, né? Mas enfim, vamos tentar. Deus abençoe que a gente possa ainda fazer alguma coisa nesse mandato. Senhor presidente, essas minhas palavras, muito obrigado. Senhor presidente, pelo amor de Deus, dia do contador, dia 22/9, é o dia do contador. Parabéns para o nosso contador lá, porque se eu não dou esses parabéns, eu não falo do contador, depois ele falou assim que nem o pagamento ele fazia esse mês para mim. Então, senhor contador, parabéns aí pelo dia do contador, dia 22/9, senhor presidente. Parabéns a todos aí para o contador, dia 22, já está atrasado para o dia 24, mas fica aqui os nossos parabéns. Nada mais a ver a tratar. Declaro encerrada a sessão. Boa noite, bons estudos.